O título dessa mensagem hoje é Morreu de Sono. Será que alguém pode morrer de sono, gente? Vamos lá, Atos 20. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Posso pregar até meia-noite, gente? Não? Sim? Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto, mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: "Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo." Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. Pode pegar até 6 da manhã? Dá pra você? Paulo resolveu começar a pregar, e aí ele resolveu se estender. Imagina que agora, 10 para as 9, começa o culto, e aí ele vai até meia-noite. E aí de meia-noite ele resolve ir até 6 da manhã. E tá tudo certo. Só que aqui teve um jovem que sentou na janela e ele caiu do terceiro andar e morreu. E eu quero trazer algumas highlights aqui. Primeiro de tudo, janela é um lugar de distração. Quem está sentado na janela e assistindo ao culto ao mesmo tempo, que é o melhor da paisagem, que é o melhor do que está acontecendo lá, quer estar informado, quer participar, mas também que é o melhor do que está acontecendo dentro. A janela é um lugar perigoso. A janela é um lugar de disputa da sua atenção. Quem vem na casa de Deus, vem buscando alguma coisa, está querendo alguma coisa. Por que aquelas pessoas iriam estar ali até meia-noite, até 1, até 2, até 3, até 6 da manhã? Eles queriam alguma coisa. E às vezes a gente tem essa motivação, né? Quem está na janela está distraído, mas vem buscar alguma coisa. Quem está na janela não abre mão daquilo que está dentro. Quem está na janela está num lugar que está assim, ó, no meio termo. Eu quero fazer parte disso daqui, eu quero ver o que está acontecendo, mas eu também quero ver o que está acontecendo lá. Só que além da janela te distrair, a janela te faz não participante. Você não participa nem do que está fora da janela que você está vendo, nem do que está dentro. Você não está 100% em lugar nenhum. Você não consegue absorver 100% de absolutamente nada. Quem são essas pessoas que estão na janela? Esse jovem que estava na janela, ele foi para a igreja, ele estava na igreja. Às vezes era um membro da igreja, como eu e você. Imagina a gente vir para a igreja e não estar 100% ali. A janela, ela tem essa atenção dividida. É o famoso pé na igreja, pé no mundo. Pé na igreja, pé no mundo. Pé na igreja, pé no mundo. Isso é muito perigoso. A janela é um lugar de perigo, apesar de não aparentar. Vocês já olharam assim para a janela e falaram: "Nossa, que janela perigosa"? Not really, né? A gente não olha a janela como um lugar de perigo, mas é um lugar muito perigoso. Já viram aquelas pessoas no culto que estão presentes de corpo físico, mas a mente está em outro lugar? Já viram aquelas pessoas que querem participar, que sabem a letra do louvor de cor, mas alguma coisa rouba? Jesus falou sobre esse tipo de pessoa na parábola das sementes, Lucas 8:5. Presta atenção nisso, gente. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas esses não têm raízes, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, com as riquezas e prazeres. Janela. Jesus nos alertou sobre isso muito antes. A janela. Janela é um lugar de distração. Pode ser preocupação, mas pode ser as riquezas, pode ser os prazeres dessa vida. E eu vim te perguntar hoje, quais são as suas janelas? Ou qual é a sua janela?
Qual é essa porta de entrada que Satanás conhece muito bem e usa contra nós? Será que é alguma preocupação? Você está muito preocupado com alguma coisa e isso está virando uma distração para você? Ou será que são os prazeres? Os prazeres da sua carne, os prazeres dessa vida, o que te atrai? Ou será que são as riquezas? Cada um de nós tem uma fraqueza. Satanás, ele tem um report nosso, onde ele anota ali tudo que ele já sabe sobre nós. Ele nos conhece muito bem. Ele sabe quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos pecados, qual é o nosso passado. Constantemente a gente tem que lembrar para Satanás que nós não estamos mais lá. E às vezes você tem que lembrar para você mesmo. Quantas vezes aqui nós não somos acusados? Você recebe setas na sua mente, dizendo: você foi isso, você fez aquilo, você é assim, você é assado. Distrações. Lugar de perigo. Janelas. Uma outra coisa aqui sobre a janela é que a janela desconectou Eutico do culto. Em algum momento a janela vai te desconectar. Em algum momento a sua atenção dividida não vai mais estar dividida. Chega um momento que um dos lados da balança vai pesar mais. E deixa eu te falar, se você já está na janela, o que vai pesar mais é o que está fora dela. Porque se você quiser estar no culto, você descia da janela. Mas só o fato de você estar na janela, num lugar de divisão, num lugar de distração, num lugar de meio termo, vai chegar um momento em que você vai ser desconectado. Teve um momento que Eutico se desconectou. Foi o momento que ele caiu. O que é que está te desconectando? O que é que está te chamando a atenção para o lado de fora? E deixa eu te falar, começa só com uma curiosidade. Droga. Eu tenho tanta gente que já se envolveu com droga. O relato deles é: começou com uma curiosidade. E foi uma porta, foi uma janela para outras coisas piores. Vamos trazer um exemplo da Bíblia. Davi, qual a janela dele? Ele começou a olhar Betseba. Aí essa janela, que era só uma distração, ele podia olhar, virar o rosto e seguir com os afazeres dele. Mas a janela te atrai, te faz curioso. E você vai olhar. E de repente você não quer mais só olhar, mas você quer estar lá. De repente você se conecta com a janela como Davi fez. De repente ele cai no pecado. Está com uma mulher que não é dele. E aí esse pecado, essa mulher que não é dele, vira um pecado ainda maior. Aí ele engravida essa mulher que não é dele. Aí ele mata o marido dessa mulher. E aí ele traz a maldição para sua casa. E aí esse bebê morre em uma semana. E aí tudo que está acontecendo na vida dele vai refletir dentro da casa dele. Ele se desconectou. Vai chegar um momento que você não vai ficar mais pela igreja, pelo mundo. Você vai para o mundo. Você vai. Pedro, como você sabe? Porque o mundo é atrativo. O mundo nos atrai. O mundo tem absolutamente tudo que atrai a sua alma. Seja lá qual for a sua janela. Pode ser que para um seja vaidade, pode ser que para outro seja sexo, pode ser que para outro seja umas drogas, pode ser que para outro seja uma mentira, pode ser que para outro seja sucesso, a fama. Quantos não caem quando recebem fama? A janela te desconecta do que está acontecendo dentro. De repente, aquilo que está acontecendo dentro perde o interesse. Já viu aquele crente que você começa a sentir o fogo do Espírito Santo? Você começa a se mover, você começa a viver os milagres de Deus, mas chega um momento que nada disso te atrai mais. Aonde está o problema? No lugar aonde você está. Por isso que Salmo 1 vai falar: cuidado onde você se assenta. O ser humano é um ser influenciável. Se você se assentar na roda dos escarnecedores, esquece, você pode ser o crente mais crente. Quantas histórias, infelizmente, a gente não ouve de pastores que caíram, de padres que caíram, de sacerdotes que caíram. Sim ou não, gente? Quantos escândalos nas igrejas a gente não vê? Mundo afora, grandes nomes, grandes ministérios de louvor. Por quê? Porque chega um momento que você vai se desconectar com o que está acontecendo dentro da casa de Deus. Aquilo não te atrai mais, aquilo parece que virou familiar para você, virou rotina, e aquilo que é
novo, porque Satanás sempre tem uma novidade, vai começar a te atrair os teus olhos, atrair os teus ouvidos. Cuidado com aquilo que você ouve, viu? Cuidado com os bajuladores, cuidado com quem passa muito a mão na sua cabeça. Cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você está rolando ali no feed. Cuidado com as mensagens. Para quem você manda? Já ouviu aquela vozinha do Espírito Santo? Você vai, tá digitando, o Espírito Santo fala, não envia, não envia. Começa com uma mensagem. Aí depois começa com um encontro. Aí o encontro vira um pecado. E aí o pecado é um abismo que vai chamar outro abismo, que vai se envolver com outras coisas, com outras rodas. Cuidado com as janelas que você abre. Janela não é o lugar do crente. O lugar do crente, do filho, é os pés da cruz. A janela é o lugar dos indecisos, a janela é o lugar dos que estão perdidos, que estão desorientados. É o lugar dos mornos. Os mornos estão na janela. E será que a gente não está aqui, não está sentado em alguma janela? Será que você não se move por um arrepiozinho? Ah, eu vou lá porque eu sinto isso, ou eu sinto aquilo. E o dia que você não sentir nada? Você continua sendo firme e fiel ao Senhor? E o dia que Ele não respondeu a oração que você tanto faz, como Ele não respondeu a oração de Davi? E o dia que Ele não te der aquilo que você tanto pede? E o dia que você perder tudo? Como aconteceu com Jó? Porque a palavra fala que nessa vida, nessa terra, nós passaríamos por aflições. Isso é um fato. O que é que vai te sustentar? Deixa eu te falar, se você estiver na janela, você cai. Se você estiver na janela, você vai para o mundo, porque o mundo é mais atrativo. Cuidado. A janela, ela te faz perder o interesse por aquilo que está dentro e te liga àquilo que está fora. A janela também é um lugar de limite. A janela é um lugar de limite. Quantos de nós já não andamos assim, até onde eu posso ir? Até quando eu posso ir? Eu posso parar quando eu quero? Ai, gente, essa janela do limite é um perigo. Quando a gente tenta, testar que tem o controle da situação, e aí quando você vê é tarde demais. De novo, vou voltar nos testemunhos que eu tenho com droga. Ai, pastora, eu fui só por curiosidade, eu achei que eu podia parar quando eu quisesse. Mas quando eu tentei, eu já estava viciada. Ai, pastora, eu bebo socialmente. Eu sou estritamente contra a bebida, inclusive, para quem não sabe. Porque eu sei onde isso pode levar. A minha igreja no Brasil, por muitos anos nós cuidamos de uma casa de reabilitação. Nós sabemos aonde droga e bebida pode te levar. Eu achei que eu podia parar. Eu achei que eu tinha controle. Janela é lugar de limite. O crente que tem temor a Deus não anda no limite. Algumas perguntas que eu recebo como pastora. Pastora, até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir no namoro? Deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre até onde você pode ir. O crente, ele não quer ficar o mais perto do pecado possível. Nós queremos ficar o mais longe possível. Você entende a diferença? Aquele que tem um coração no Senhor e tem um coração temente. A gente não tem que ficar, até onde eu posso ir? Não, Senhor, eu quero ficar o mais próximo possível do Senhor. E, consequentemente, nós nos distanciamos cada vez mais do erro, do pecado, da falha. É por amor. Não é por regra. É pelo tanto de sim que a gente dá pelo Senhor. Quanto mais sim a gente dá para Deus, menos não a gente tem que lutar, sabia? As renúncias são mais fáceis. Aí não é mais por causa de uma doutrina de igreja. Não pode isso, não pode aquilo. É pelo sim que eu disse para o meu Senhor. No meu relacionamento com Deus não tem intermediários. Jesus morreu para te fazer livre e ter livre acesso. Você não precisa, ainda que seja importante, você ser orientado, pastoreado, liderado, discipulado. Porém, você não precisa de homem nenhum para ter acesso a Deus. Vocês têm que ter essa autonomia. Eu não tenho que ficar puxando, aqui não, aqui não. Ei, ame a Jesus, que você vai caminhar grudado com Ele. Cuidado, porque a janela é esse lugar de limite perigoso. A janela é um lugar de limite perigoso. Se você move um pouquinho para cá, se você move um pouquinho para lá, você perde o equilíbrio.
cuidado. Cuidado com as janelas. E de novo, qual é a sua janela? Hoje, as janelas não é mais ali no cenáculo. Hoje a janela pode ser um iPhone. Hoje a janela pode ser Dubai. Hoje a janela pode ser o emprego dos sonhos. Hoje a sua janela de distração pode ser o seu namorado ou sua namorada. Hoje a sua janela de distração pode ser o que você coloca no lugar de Deus. Isso se chama idolatria. Tem muita gente colocando dinheiro no lugar de Deus, pessoas no lugar de Deus. A janela também, obviamente, é um lugar de sonolência espiritual. Ai, gente, isso é muito perigoso. O sonolento vive no quase. As 5 virgens, as nécias e as 5 prudentes. Sonolentas. Se você ler a história, as 10 estavam sonolentas, tá? Ai, mas o sono, essa janela de sonolência espiritual é um lugar muito perigoso. É um lugar que você quase fica. Você quase fica para trás. 5 ali quase ficaram para trás. 5 ficaram. E 5 quase ficaram. Jesus, quando estava para ser crucificado, e ele pede oração para os discípulos, o que acontece? Ele pede para os 3 mais íntimos. Sono. A sonolência espiritual é um lugar extremamente perigoso. Por quê? Porque o sono é atemporal. De repente, as coisas podem acontecer e você está sonolento. De repente, Jesus pode voltar e você ficar. De repente, aquela situação que você achava que tinha controle vai quebrar. De repente, nós precisamos ter um espírito vigilante. A todo tempo, estar orando, a todo tempo estar buscando, a todo tempo estar com pessoas de Deus, a todo tempo, porque um deslize, um momento de sonolência espiritual, é só o que Satanás precisa para te dar uma rasteira. E pode perceber, às vezes que você caiu, foi um momento de distração. Vamos falar a verdade, eu conheço a maioria aqui. Somos cristãos, amamos a Jesus, e a gente não quer errar, pecar, ferir o coração de Deus propositalmente, sim ou não? Não. A gente erra por um momento de distração. Por um momento. O crente não faz as coisas assim premeditado. Eu vou ferir aquela pessoa. Eu vou pecar contra Deus nisso daqui. Hoje eu acordei com vontade de pecar. Não é assim que funciona. Satanás usa a distração, um momento de sonolência espiritual. Cuidado. Por que eu pego muito no pé de vocês? Ora, lê a Bíblia, faz devocional. Porque a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedras pequenas. Eu tenho uma frase que eu aprendi com o pastor Lucinho: faça por disciplina até que se torne um prazer. Algumas pessoas nós encerramos um tempo de jejum e alguns não conseguiram fazer o devocional. Eu falei, faz mesmo atrasado, mas faça. Mas eu não tenho forças, faz sem força. Eu não tenho vontade, faz sem vontade. Eu não quero ler minha Bíblia. Tem dia que eu também não quero, mas eu leio mesmo assim. Porque se você esperar sentir alguma coisa, tem dia que você não vai sentir, gente. Nós somos seres humanos, não é só espírito, tem uma carne aqui. A gente não quer, então cuidado. Muito cuidado com essas distrações. Quando você se perceber, se force. E eu estou falando de mim mesma, eu coloco alarme para orar, porque tem dia que eu não quero. Eu sou a única aqui que tem dia que a gente não quer orar. Tem dia que você não quer ler a sua Bíblia. Por Deus, gente, tem dia que eu pego assim, eu faço meu devocional, eu olho para Deus e falo, não entendi nada. Estou distraída, não estou conseguindo, as letras embaralharam. Mas eu pago o preço, eu falo, Senhor, eu estou aqui, porque eu não quero ficar nesse lugar de distração. Eu não quero ficar nesse lugar de mornidão, de sonolência espiritual. A gente precisa acordar para a vida, amém? Eutico dormiu porque ele estava no lugar errado. Eutico ele dormiu porque ele estava no lugar errado. Porque se ele estivesse no culto, no meio ali do fervo, ele não ia estar dormindo. Cuidado novamente com os lugares onde você se assenta. Eu não estou falando de lugares físicos apenas. Estou falando dos lugares que a sua mente te leva. Satanás, ele conhece muito bem o poder da mente, sabia? E ele pode usar isso contra você. Eu quero encerrar já te perguntando: aonde você está? Qual é o seu estado hoje?
Você está lá no meio do culto, está no fervo lá com o povo, mesmo sem querer, mesmo sem sentir. Você está na janela, está acordado, ainda é 10 horas da noite, você não sabe o culto vai durar até 6 da manhã, mas está na janela. Ou você está num estado de sonolência profunda a ponto de cair. Ou você está caído morto. Aonde nós estamos? A gente precisa se atentar a isso. E o último recado que eu quero dar para nós, em nome de Jesus, que você esteja ali no meio do povo, porque tem pessoas sonolentas. E nós precisamos fazer o que Paulo fez. No 10 diz assim, ó, Paulo desceu até Eutico. Quando você vê que tem essas pessoas no nosso meio, nós precisamos ir até ela. A pessoa que está sonolenta, ela está praticamente embriagada. Na verdade é o mesmo efeito. Já viu o termo bêbado de sono? É o mesmo efeito no cérebro. Então, essas pessoas que estão em outro mundo, que você percebe que está sonolento, que está fazendo umas coisas meio esquisitas, a gente chega junto. Olha só, Paulo desceu até Eutico. Aí ele fez mais, ó. Paulo se inclinou sobre ele. Às vezes a gente precisa ser essa cobertura da pessoa, se inclinar sobre, guardar essa pessoa. E por último, Paulo traz ele de volta à vida com um abraço. Olha o que está escrito, mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Paulo trouxe esse homem à vida com um abraço. E de novo eu quero chamar a sua atenção, nem sempre você precisa estar com o microfone na mão, no púlpito. Às vezes você só precisa dar um abraço para resgatar uma vida, sabia? Às vezes você só precisa falar, ei, vamos na igreja comigo. Às vezes você só precisa falar, ó, tem reunião de oração hoje às 10. Quem sabe Deus não vai falar com você. Às vezes você só precisa ser aquela vozinha, falando com aquela pessoa, aquilo que ela precisa ouvir. Às vezes você só precisa ser aquele amigo influente. Cuidado onde você senta. E se você está muito certo do lugar onde você está, abra os olhos e enxergue aqueles que estão perdidos. Porque tem gente sonolento, tem gente morto já, tem gente sentada no lugar errado, tem gente indo para as janelas. E nós que estamos embaixo, que conseguimos observar, somos nós que resgatamos. A gente para o que está fazendo por causa de uma alma. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu vou orar de uma forma geral. E se você sente que essa palavra é para você, que você está num lugar onde você não deveria estar, ou indo para um lugar onde você não deveria ir, me procura depois para nós orarmos juntos. Mas agora eu vou orar de uma forma geral, tá bom? Pode fechar os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Jesus, nós queremos, Pai, te pedir ajuda. A tua palavra diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Senhor, nós não queremos cair como Eutico caiu, porque a queda ela é dura, Senhor. A queda, Pai, ela gera muitas vezes a própria morte. A queda nos quebra. É difícil nós nos reerguermos depois de uma queda. E Deus, é triste nós cairmos olhando para o lugar onde nós pertencemos, mas nós não estamos. Quantos de nós aqui, Pai, já estivemos nesse lugar de janela, de mornidão, de sonolência espiritual? Quantos de nós aqui, Senhor, nos descuidamos, nos distraímos? Mas nessa noite nós queremos dizer, Pai, nós estamos aqui para buscar mais do Senhor. Ainda que nós não sintamos, ainda que nós não vejamos nada, nós queremos estar aqui por obediência, queremos estar, Deus, mesmo às vezes sem querer. Nós queremos nos esforçar, dar comandos à nossa alma, porque não é a nossa alma que nos domina, mas é o teu Espírito. Queremos, Deus, ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, eu oro, Deus, por essas pessoas que estão aqui, meu Pai. E eu peço, se há alguém morto, em nome de Jesus, ressuscita. Se há alguém aqui distraído, em nome de Jesus, ressuscita. Se há alguém aqui com a mente dividida,
se inclinar sobre nós, para nos abraçar. Senhor, eu